Então vamos lá, ó. Declaração de nascido vivo. O que significa essa declaração? Essa declaração é uma declaração emitida pelo hospital em que o bebezinho nasceu vivo. A gente tem, né, a declaração de natimorto, tá? Que é levado lá, né, que a criança nasceu morta. E nós temos a declaração de nascido vivo. A declaração de nascido vivo, ela precisa ser levada ao cartório para ser feito o registro da criança, que é a certidão de nascimento da criança. Então, essa declaração, ela serve para retirar, para fazer a certidão da criança. Essa declaração de nascido vivo, ela tem um prazo de 15 dias. Porém, o cartório ele dá 45 dias por causa das mães, que é o estágio puerperal, que é aquele estágio em que a mãe não consegue fazer as coisas, né? Porque quando a mãe ganha o neném, ela fica 45 dias em estágio puerperal, que vocês estudaram em obstetrícia. E aí, esses 45 dias, o cartório prorroga. Só que, normalmente, o cartório dá 15 dias, depois disso, o cartório começa a cobrar. Então, o ideal é que a mãe registre a criança até, né, o 15º dia de vida dessa criança, tá? E o documento que ela precisa para registrar essa criança é a declaração de nascido vivo. Antigamente, pessoas, só o pai poderia registrar a criança. Então, a criança, ela tinha que estar com a presença do pai para a criança ser registrada. Hoje, a mãe consegue fazer o registro com procuração, sem a necessidade da presença do pai. E hoje a criança ela consegue ser registrada por dois pais, duas mães, um pai só, uma mãe e assim sucessivamente, né? Desde que esteja comprovações, né, de que foi feito in vitro, essas coisas assim, tá? Então, a criança hoje não necessariamente precisa ter um pai e uma mãe. Ela pode ter dois pais, duas mães, né? Quantas pessoas quiser nesse sentido, tá? E não necessariamente precisa ser registrada só pelo pai. A declaração de nascido vivo ela é preenchida no hospital por um profissional de saúde. Então, esse profissional de saúde pode ser você que venha a preencher. Por quê? Porque normalmente, né, o Ministério da Saúde, que fica lá em Brasília, ele pede para o profissional que acompanhou o parto fazer a declaração. Mas normalmente, pode ser que o hospital faça isso numa área administrativa de enfermagem. E aí um profissional treinado da área da saúde que preencha as DNVs, tá? Então a declaração de nascido vivo, ela consiste em um documento padronizado pelo Ministério da Saúde. O que significa um documento padronizado pelo Ministério da Saúde? Significa, pessoas, que a gente tem aqui, ó, o Ministério da Saúde, que fica lá em Brasília, tá? Então, a gente tem o Ministério da Saúde, que fica lá em Brasília. O Ministério da Saúde, ele rege leis, tá? Planos, tá bom? Delibera planos, rege políticas públicas de saúde. Então, a gente tem o Ministério da Saúde, que fica lá em Brasília. Nós temos as secretarias estaduais de saúde, que são as secretarias do Estado. Nossa, a digitação do professor está ótima, né? Estaduais de saúde. Então, nós temos o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais que regem os estados, né? São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo. E nós temos as secretarias municipais de saúde, que são dos municípios, né? Municípios de Vitória, município de Vila Velha, município da Serra. Então, cada município tem uma secretaria municipal de saúde, tá? Então, quem fez a DNV
foi o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde criou a DNV. A DNV é padronizada pelo Ministério da Saúde, distribuída pelas secretarias estaduais. Essas secretarias estaduais distribuem para as secretarias municipais e elas possuem um número que vem aqui assim, ó. Esse númerozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse número aqui, tá? Então, todas as DNVs, elas possuem uma numeração. Essa numeração consta na certidão de nascimento do bebê. Então, esse aqui é um número que vai constando na certidão de nascimento do bebê. E todas elas têm um número diferente em cada, né, estado, em cada secretaria, em cada região, tá? Então, pessoas, é um documento padronizado que é encaminhado às secretarias estaduais, das secretarias estaduais encaminhado às secretarias municipais, tá bom? Por isso que fala que ele é um documento padronizado pelo Ministério da Saúde. E é preenchido na hora que o bebezinho nasce. Então, o bebezinho nasceu, ele é preenchido, ele possui 3 vias, né? E aí vem o papel carbono nessa hora, porque você preenche uma, consequentemente, você preenche as outras, tá bom? Ele tem o objetivo de recolher informações acerca da gestação, né? Informações acerca do nascimento do recém-nascido, do parto, do ápega do recém-nascido, como que foi o parto, se a mãe já fez aborto, se o bebê nasceu prematuro. Ou seja, ele colhe informações de como que foi o parto, como que foi o nascimento do bebê. Essas informações, elas vão ser, como são em 3 vias, e eu vou mostrar aqui para vocês, são 3 vias. A via branca, ela vai para a secretaria municipal. A via amarela, ela é entregue aos pais para ser retirado lá, ser feito lá no cartório a certidão de nascimento do bebê. A via rosa fica retida no hospital, fica no prontuário lá do paciente no hospital. Para vocês terem uma ideia, os prontuários ficam guardados por em torno de 15 a 20 anos, tá bom? Então, os prontuários ficam guardados em torno de 15 a 20 anos. O que acontece com esse anexo aqui que é enviado para a Secretaria de Saúde? Quando esse anexo chega lá na Secretaria de Saúde, os funcionários da Secretaria de Saúde, né, que vocês conhecem a Secretaria de Saúde de Vila Velha, conhece a Secretaria de Saúde, né, de, de Vitória e tal. O que essas pessoas fazem quando chega na secretaria? Então, quando chega lá na secretaria, eles pegam esses papéis, aí vai lá no computador e começa a lançar os dados no computador. E esses dados que são lançados no computador, eles vão gerar dados ainda maiores, tá? Seja assim em barras ou seja em gráficos. Por que vão gerar dados maiores? Porque vai juntar as secretarias municipais, os dados das secretarias municipais todinhas, de todo o estado do Espírito Santo, depois junta todas as secretarias estaduais de todos os estados do Brasil até chegar ao Ministério. Então, quando esses dados eles chegam ao Ministério da Saúde, computadorizado, eles chegam em um sistema global nacional. Então, através de um sistema de informação, informatização, o Ministério da Saúde ele consegue saber quais são os principais problemas do Brasil relacionado ao parto. Se está tendo muito adolescente que está tendo parto, se está tendo muito parto prematuro, se está tendo muito ápigar baixo. Por quê? Porque através disso eles conseguem fazer investimentos em políticas públicas de saúde, fazer campanhas. Mas essas campanhas e essas políticas de intervenções, elas não acontecem só na televisão, pessoas. Elas acontecem com a própria parte interna.
Então, por exemplo, as secretarias municipais, elas serão avisadas, ó, vocês têm que melhorar nisso. Por quê? Ah, porque o quadro deu que está tendo muita adolescente grávida. Ó, o quadro deu que está tendo muito prematuro. Então, as intervenções políticas, elas não são pela televisão em si, elas são por intervenções internas. Então, é dado palestras para os funcionários. Os funcionários, eles são treinados, então são dados cursos internos. Se depois vocês quiserem, eu vou passar uma plataforma para vocês, porque tem muitas pessoas que não conhecem como que funciona o SUS, né? E o SUS, ele fornece cursos, mas eles fornecem cursos para os funcionários do SUS. Eles fornecem educação continuada para os funcionários do SUS. Então, depois eu vou mandar para vocês o link de uma plataforma com cursos gratuitos. Mas normalmente esses cursos gratuitos vocês só vão conseguir fazer depois que vocês se formarem, porque precisa, se eu não me engano, precisa do Corém para se inscrever. É uma plataforma do SUS que oferece cursos gratuitos para profissionais da área da saúde, entendeu? Eh, Alguns exigem que vocês sejam funcionários públicos, outros não. Mas só para vocês entenderem. Então, eles trabalham com políticas públicas de saúde, intervindo aí dentro dos municípios para melhorar a qualidade no atendimento, melhorar coisas para intervir. O que que a gente pode fazer para melhorar e conscientizar a população a não ter um parto aí desfavorável, tá? Bom, então voltando aqui, esse tem o objetivo de recolher informações, tá? E essas informações recolhidas serão computadorizadas e nacionalmente serão levantadas ações de serviços públicos, tá? Esse aqui é um exemplo de DNV para ser preenchida, tá? Então, fala a duração da gestação, o tipo de gravidez, né? Se foi gemelar, única, o tipo de parto, então, como que é o anexo. Existem anexos diferentes, tá, pessoas? Então, eh, a DNV, ela não é a mesma desde 2000, por exemplo. A DNV meio que muda de vez em quando, mas como eu falei, ela é padronizada pelo Ministério da Saúde. Essa DNV, por exemplo, olha, essa DNV aqui, por exemplo, ela você precisa colocar o polegar da mãe, aqui, ó. Você precisa colocar o polegar direito da mãe e o pezinho direito do bebê. Já essa DNV aqui, você não precisa colocar nada, igual aquela que eu mostrei lá, tá? Então, essa aqui você precisa colocar o polegar direito da mãe e o pezinho direito. Já essa aqui, por exemplo, você não precisa colocar nada. Então, um exemplo, mais ou menos, para vocês verem que a DNV ela muda, mas se mudar, vai mudar nacionalmente falando, tá? Como eu falei com vocês, a DNV ela é composta por 3 vias, uma branca, uma amarela e uma rosa. A branca, né, normalmente eu vinculo ela a algumas palavras para vocês poderem fixar. Então eu falo o seguinte, que a branca, como é a mais limpa, a branca, né, que significa limpeza, a branca, que é a mais limpa, ela vai para a Secretaria da Saúde. A amarelinha, que significa o dinheiro, vai para os pais. E a rosinha, que é a mais delicadinha, fica com a gente, lá no hospital, para vocês não esquecerem. Seu preenchimento é de caráter obrigatório, então é obrigado o seu preenchimento de forma com que não fique em branco nenhum quadro. Então, nada pode ficar em branco, nada pode ficar rasurado, tá? Devendo ser preenchido por um médico ou um profissional de enfermagem treinado para o seu preenchimento. Em caso de erro, pessoas, como elas são numeradas, vai ter que inutilizar as 3 vias. Então, por exemplo, assim,
A gente sabe que todo dia tem que mandar um envelope para a Secretaria de Saúde com as fichas brancas, né? Então, todos os dias um envelope com as fichas brancas, em certo horário, né? Tem que mandar todas as fichas brancas para a Secretaria de Saúde. Ou em um determinado dia, ou em determinada data do mês, né? Tem que mandar, tá? Só que isso aí faz parte da parte administrativa do hospital, né? Só que tem o seguinte, pessoas, na hora que ocorre um erro no preenchimento de uma das questões, todas as vias elas são inutilizadas. Aí junta-se as 3 vias e as 3 vias vai no pacote junto com as vias brancas, tá? E especificando a inutilização por rasura, né, ou algo do sentido. Só que se a Secretaria de Saúde ela começar a receber um monte de 3 vias juntas por erro, eles vão reclamar, né? Então, o ideal é que o profissional de enfermagem treinado ele tenha consciência de ter as respostas fidedignas, ou seja, as respostas estejam corretamente feitas, tá? E que não contenham rasuras, tá joia? Não devem conter rasuras e as informações têm que ser fidedignas, ou seja, têm que ser reais. Em caso de desconhecimento da informação, vai colocar um traço ou um código de ignorado, mas não pode deixar nada em branco, tá? A enfermagem deve preencher o documento de forma completa, jamais deixar nada em branco. Se necessário, vai buscar informações com a mãe, então vai perguntar à mãe ou vai procurar no prontuário da puérpera, tá? Puérpera é porque ela já deu à luz, tá? Uma vez que esses dados, né, eles vão servir para programas de intervenção à saúde da mulher, tá? E da mãe, do filho. Pessoas, vamos dizer que a mãe, ela teve o parto domiciliar, né? Teve o parto em casa. O que que ela tem que fazer? Ela tem que se dirigir ao hospital ou maternidade mais próxima e solicitar a declaração de nascido vivo. Falar assim: olha, eu tive o parto em casa e eu preciso de uma declaração de nascido vivo. Aí o médico vai ter que fazer o exame nela, tá? Para constatar se realmente ela pariu aquela criança e aí dá a declaração de nascido vivo. Por quê? Porque na declaração de nascido vivo vem ali para assinalar se o parto foi domiciliar ou não, tá? Mas o médico ele tem que examinar, né? Por quê? Porque precisa constatar se realmente aquela pessoa pariu aquela criança, senão vai dar uma DNV falsa e aí a pessoa vai ter em mãos uma identidade falsa, podendo colocar o nome do pai ou o nome da mãe de quem ele quiser, tá? Registro em cartório. A declaração de nascido vivo deve ser levada ao cartório para que seja realizada a certidão de nascimento. A emissão da certidão é gratuita, tá? Então, normalmente, o cartório dá um prazo de 15 dias para a emissão da certidão de nascimento, sendo gratuita, tá? E, né, normalmente, em alguns casos, ele deixa 45 dias pelo estágio puerperal da mulher. Então, é gratuita a certidão de nascimento, é só levar lá a DNV, tá? Pessoas, a DNV ela é assim, ó, tá vendo? É preenchida assim em 3 vias, preenchida dessa forma assim. E vem com essa numeração, tá? Essa via que vai para o cartório, tá? Que é a amarelinha. Então, as vias vêm descrito o nome, ó, cartório, tá bom? É importante que a enfermagem oriente os pais para realizar o registro da criança. Então, é importante que vocês falem, olha, não deixe de realizar um registro. Cuide bem da declaração, cuidado para não amassar, cuidado para não molhar. Então, normalmente, quando a gente faz a entrega, a gente já entrega dentro de uma sacolinha. Por quê? Para não correr o risco de pegar uma chuva, não correr o risco de cair um café com leite, tá? Então, o ideal é já entregar para o pai dentro de uma sacolinha, aquelas sacolinhas transparentes, tá? Então, entrega dentro de uma sacolinha transparente e pede ele para tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes os pais pegam essa declaração, aí vai com o nenenzinho recém-nascido para casa, chega lá, senta para tomar café com a família, né?
festejando a chegada do bebê. Aí vem uma criancinha menor, pega esse papel, rasga o papel, joga na privada, ou cai café em cima, né? Ou pega a chuva, molha tudo. Então, para tirar a segunda via, vai ser difícil, tá? Porque são 3 vias e tem numeração. Então, o ideal é evitar qualquer tipo de constrangimento. Então, e falar da importância de se registrar a criança, porque a DNV, ela é um documento provisório, tá? Ele vale por pouco tempo. Então, o ideal é que se faça o registro máximo, né, o mais rápido possível, tá bom? Então, é importante que a enfermagem oriente os pais sobre a importância de se realizar o registro da criança. Em junho de 2012, foi aprovada uma lei que determina que a declaração constitui um documento provisório de identificação e deve ser aceito em todo o território. Por que, pessoas, foi um documento, foi considerado um documento? Porque é assim, a partir de 2012. Porque antes de 2012, vamos dizer em 2000, vamos dizer que em 2000 eu estivesse lá em São Paulo e aí eu pari em São Paulo. Estava grávida, aí eu peguei e tive um filho em São Paulo. Só que eu virei e falei assim: ah, eu não quero registrar meu filho aqui. Porque eu estava só passeando lá, pessoal. Eu estava só passeando, de repente meu filho nasceu. Não era nem para nascer lá. Estava só passeando, meu filho nasceu. E aí eu virei e falei assim: não quero registrar meu filho aqui, que eu não conheço nada aqui. Eu quero registrar meu filho no Espírito Santo. E eu estava de ônibus, né? Em 2000. Vamos dizer que isso aconteceu, tá? Aí eu estava lá em 2000 em São Paulo e estava grávida, e daí meu filho nasceu e eu queria registrar meu filho no Espírito Santo. Quando eu cheguei no ônibus para vir para o Espírito Santo, o fiscal da Polícia Federal virou para mim e falou assim: cadê a certidão? Cadê o documento do seu filho? Aí eu peguei a declaração de nascido vivo em 2000, né? E mostrei para ele. O policial falou assim: olha, a senhora está detida porque essa declaração aqui não é um documento e a senhora está tentando viajar ilegalmente com essa criança. Buf. Ou seja, a declaração de nascido vivo até antes de 2012 não era um documento. Ela era apenas uma declaração. Então, se eu quisesse viajar de São Paulo ao Espírito Santo, eu jamais viajaria. Entendeu? E a partir de 2012, a declaração de nascido vivo passou a ser um documento provisório. Então, vamos dizer que em 2000 o meu filho nasceu, eu recebi alta, fui para casa com a declaração e, de repente, deu uma otite no meu filho, do dia para a noite. No terceiro dia de vida, deu uma otite no meu filho, eu estou com a declaração em mão. Aí eu chego lá no hospital, falo assim: ai, meu filho está com otite. Ah, é, cadê o documento dele então, para ele ser internado? Ah, não tenho, só tem essa declaração, minha filha, não tem como eu internar ele, não, porque isso aqui é uma declaração, isso não é um documento. Cadê a certidão? Só posso internar se tiver certidão. Então, antes de 2012, a declaração de nascido vivo não era um documento, era apenas uma declaração. A partir de 2012, ela passou a ser um documento provisório, tendo que ser aceito em todo o território nacional. Então, a partir de 2012, deixa eu ver se entrou alguém, pessoas. Olá, Nath. Bom, pessoas, então o que que aconteceu? A partir de 2012, ele acabou sendo um documento provisório, né? Porque valia somente 45 dias. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu não me engano, são 35 dias e 3 meses. Eu falo que eu vou que eu vou escrever ali o prazo, mas sempre esqueço de escrever o prazo ali. Deixa eu achar o prazo aqui, pessoas.
porque tem um prazo, entendeu? São 3 meses para quem mora na roça, e se eu não me engano, 45 dias para quem, aqui, ó, isso aqui, ó, tá vendo? O prazo é por 45 dias, tá? Então a DNV, aqui, ó, os pais têm certidão, né, obedecendo o prazo de 15 dias da certidão. A DNV, ela serve como documento por 45 dias e 3 meses para quem mora na roça, tá? Então vou até botar aqui assim para eu não. Acho que é 30 quilômetros. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, pessoas. 30 quilômetros, tá vendo? O prazo legal é de 15 dias depois do nascimento da criança, ser gratuito, tá? E ainda tem 45 dias pelo prazo de puerperal. O governo do Espírito Santo só dá 15 dias, tá vendo? E quem vive em 30 quilômetros de distância tem o prazo de 3 meses. Eu vou botar, eu vou botar, vou botar aqui 15. Isso, vou botar assim. Tem alguém querendo entrar aí? Não, né? Tá? É porque, tá vendo? Pelo governo do Espírito Santo, o prazo legal é só 15 dias, tá? Outros cartórios aceitam 45 dias, mas 30 quilômetros do cartório, que é quem mora na roça, são 3 meses. Por exemplo, tem um cartório em Cachoeiro e a pessoa mora em Muqui. Ela tem um prazo de 3 meses para poder fazer a certidão, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Então, voltando, pessoas, até então, a declaração de nascido vivo não era documento, então a pessoa não conseguia fazer internação, não conseguia viajar, entendeu? Porque não era documento. Então era muito perigoso. Hoje é considerado um documento provisório, tá? Bom, é importante orientar os pais, né, que a DNV ela não substitui o registro de nascimento. Então é importante salientar, pessoas, que a DNV ela não irá substituir a certidão de nascimento do bebê. A criança não pode ficar sem a certidão. Por quê? Porque a DNV ele é um documento apenas provisório. Vocês viram que aqui no Espírito Santo ele só dura 15 dias e para 30 quilômetros só dura 3 meses. Se a criança não tiver documento, a mãe não vai conseguir fazer nada com esse bebê, não vai conseguir internação, não vai conseguir viajar, não vai conseguir fazer nada com essa criança, tá? É importante salientar que os pais não danifiquem a DNV, né? Como eu falei, não deixar entornar café, outro bebezinho, outra criança menor pegar e danificar, pois a emissão da certidão precisa da DNV, tá? Então, para fazer a certidão, só com a DNV, tá? E na próxima aula nós iremos falar sobre triagem neonatal, tá bom? Vou passar uma atividadezinha para vocês fazerem agora. São 3 perguntas só, tá? Peguem aí para mim um lápis com um caderno com um lápis para a gente poder fazer. São só 3 perguntas. Tá todo mundo com lápis aí e caderno? Só para eu fazer as minhas 3 perguntas e vocês vão responder para mim aqui. Então vamos lá. Número 1, pode perguntar. Número 1, o que é DNV e para que serve? O que é a DNV?
E para que serve? O que é a DNV? E para que serve? Número 2. São quantas vias e para onde vai? São quantas vias e para onde vai? São quantas vias e para onde vai? São quantas vias e para onde vai cada uma delas, tá bom? Para onde vai cada uma delas. E por último, qual o prazo para emissão da certidão no cartório? Qual o prazo para emissão da certidão no cartório? Qual o prazo para a emissão da certidão no cartório? Pessoas, façam rapidinho. Quando for 8h50, aqui no meu relógio, eu vou perguntar para vocês as questões. Vou fazer aqui, para quem não conseguiu acompanhar as perguntas, vou deixar as perguntas aqui, hein?
Já terminaram? É que a professora de vocês é muito ansiosa. Fica querendo. Vou botar aqui de novo, então. Quando vocês terminarem, vocês vão falando aí para mim. Já, já. Tá? Por exemplo, a Lidiane já terminou. Aí, quando a Larissa e o Leandro terminarem, eles falam para mim também. Tá bom? Tá, eu vou só botar aqui rapidinho para vocês verem, ó. Bom, então vamos lá então. Larissa, qual é a primeira resposta? Você está sem áudio? Por que que vocês estão sem áudio, pessoas? Eu queria ouvir a voz de vocês. Prontinho. Então fala, o que que é DNV e para que serve? Declaração de nascimento vivo serve como uma das principais fontes de dados para a geração de indicadores da saúde sobre o pré-natal, assistência ao parto e vitalidade ao nascer, além de ser parte de documentos cálculo das taxas de mortalidade infantil e materna. Tá, mas tem uma coisa mais importante, mais objetiva. Então, olha só, o que que é DNV? DNV é a declaração de nascido vivo,
né, que contém todos esses dados importantes para políticas públicas de saúde. Mas o mais importante da DNV é que ele é um documento provisório para fazer a certidão de nascimento. Então, quando alguém virar para você como técnica de enfermagem, virar para você e falar assim, Larissa, o que é a DNV? Aí você vai falar assim, a DNV é um documento para você tirar a certidão de nascimento do seu filho. Entendeu? Então, quando alguém perguntar para você como técnica de enfermagem, se alguém perguntar para você o que é DNV, aí você vai falar, é a declaração de nascido vivo para você tirar a certidão de nascimento do seu filho. Entendeu? Então, o mais importante que vocês precisam saber é que DNV é um documento provisório para tirar a certidão de nascimento. Tá bom? Quantas vias possui a DNV, Lidiane? Fala para mim, Lidiane, você está sem áudio? Vamos, fala. Não consegui aqui. Ela possui 3 vias. Aí uma vai para a Secretaria da Saúde, a outra vai para a família e a outra fica no hospital. Isso aí, isso aí. Leandro. Qual o prazo para emissão do registro de nascimento? O que é registro de nascimento? É a certidão de nascimento, tá? Qual o prazo? Porque, assim, antigamente, todo mundo falava certidão de nascimento. Hoje, algumas pessoas falam registro de nascimento, tá? Então, vocês podem ouvir certidão de nascimento e registro de nascimento. Qual é o prazo, Leandro, para se registrar a criança no cartório? Leandro? Por que você não está falando? Então vamos com a Nath. Nath, fala com a gente então. Leandro não está podendo falar? Olha, como eu peguei o final, pelo que você disse, os interiores dão um prazo de 3 meses para poder fazer esse registro. E aqui no Espírito Santo, 15 dias, né? Isso aí. Então, vocês vão falar com os pais que eles têm 15 dias para ir para o cartório, tá? E se eles moram no interior, mais que 30 quilômetros, é 3 meses, tá bom? Então, não esqueçam disso. A nossa aula de hoje foi essa, o que é DNV, tá? Eu vou passar um videozinho para vocês dentro do hospital, onde que é feito esse preenchimento, como que funciona, só para vocês verem mais ou menos, tá? Entregue pelo hospital aos pais ou responsáveis pela criança após o nascimento, a declaração de nascido vivo passou a servir como documento oficial para o bebê, até que a certidão de nascimento seja emitida pelo cartório. A partir desta lei, isso fica facilitado para algumas ações, como atendimento médico, vacinações. Apesar da validação da DNV, como é chamada Declaração de Nascido Vivo, como documento oficial, é importante ressaltar que ela não substitui o registro civil, que continua sendo obrigatório para todo cidadão brasileiro. Enquanto não se tem registro civil, o indivíduo não existe para a nação. Ele é um zero no país, ele não conta para o país como habitante. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo da lei é ampliar o acesso do recém-nascido aos serviços de saúde, o que era prejudicado pela falta da certidão de nascimento, já que só a declaração não tinha valor de documento oficial. Antes da oficialização, a DNV era usada como fonte de dados pelo governo desde 1996. Os cartórios solicitavam este documento aos pais no momento do registro da criança, para complementar a declaração verbal dos responsáveis. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 97%
99% dos nascimentos são registrados a partir da DNV. E para complementar estas informações, a lei ainda prevê que o número de identificação deste documento conste obrigatoriamente na certidão de nascimento. Há apenas 12 dias, Juliana, de 25 anos, deu à luz Thaís e Tiago, no Hospital Federal de Bom Sucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro. Agora, já liberada para ir para casa, pode ficar mais tranquila caso precise levar os gêmeos a uma unidade de saúde. Tanto os hospitais públicos quanto privados devem emitir a declaração de nascido vivo em 3 vias, que são destinadas à Secretaria Municipal de Saúde, aos pais e ao arquivo do hospital. E as mães que tiverem seus filhos em casa também podem retirar a DNV. Ela vai ao hospital próximo e aí obtém essa declaração de nascido vivo. Mesmo que o bebê não tenha nascido lá, isso aí vale para o registro civil. Bom, é isso, pessoas. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. E é isso. Deixa eu salvar na área de trabalho aqui. Bom, pessoas, é isso. Essa foi nossa aula de hoje. Fala, professor, eu conheço uma pessoa que nasceu com 1 mês, no tal dia só foi registrado no outro. Não entendi. Fala para mim no microfone. Tipo assim, professora, ele nasceu em 1 mês, um tal dia, vamos supor, dia 15. Aí foi registrado no outro mês, em um dia qualquer. Entendi. Mas aí ele pagou pela certidão dele? Sim. É, porque é isso, porque normalmente é o que fala, né? O cartório só dá 15 dias gratuito. Por exemplo, é 15 dias de graça, entendeu? Passou de 15 dias, eles cobram. Parece que é assim. E eles dão um prazo de puerperal de 45 dias em alguns locais. Mas pelo que a gente viu pelo site do Espírito Santo não fala nada de dar 45 dias pelo fato da mulher estar no puerpério, entendeu? Mas isso era muito normal antigamente, que meu pai também, ele fala que ele foi registrado depois. Ele está registrado como dia 1º de janeiro, mas ele fala que ele é de antes. Ele fala que a idade dele é errada. Pois é, gente, mas você imagina, Era, a entre mulher aspas, vai muito normal. parir. Pois é, a mulher pariu, tá ali toda, porque assim, né, pessoas, antigamente as pessoas tinham parto e tem laceração vaginal, entendeu? A vagina lacera porque a cabeça da criança nasce muito grande às vezes. Então a cabeça da criança nasce grande, lacera a vagina. Você imagina a mulher com a vagina lacerada e pós-parto ter que ir lá no cartório para poder registrar a criança, entendeu? No sol quente, um bebezinho. Aqui, o professor da minha mãe contando que antigamente, tipo assim, fase da mãe, da avó dela, que eles anotavam, né, tipo assim, enfermeiros lá, anotavam no caderno, aí a pessoa mesmo, depois de grande, de velha, que ia lá e se registrava. Pois é, eu acredito. Muito doideira. Eu acredito. Mas foi por causa disso que eles padronizaram tudo, entendeu? Se vocês observarem, eles se tornaram obrigatório. Fizeram essa propaganda de 2012, tornou obrigatório a declaração de nascido vivo, obrigatório o registro da criança. Fizeram muita propaganda porque o índice de crianças que não estavam sendo registradas no prazo era muito grande. Por isso que se tornou gratuito, se tornou assim. Vocês, como enfermeiro, têm que bater sempre na tecla com os pais de registrar o mais rápido possível, entendeu? Então, normalmente, nós como técnico, vocês como técnico, nós como enfermeiros, tem que entregar a declaração de nascido vivo assim para a pessoa e falar assim: olha, essa aqui é a declaração de nascido vivo, vai o mais rápido possível no cartório. Se o senhor puder ir agora ao cartório registrar a criança, então dá um medinho na pessoa, entendeu? Para a pessoa ir logo. Por isso que normalmente é o pai que registra a criança.
e não a mãe, porque a mãe está no hospital. Então, fala para o pai, ó, aproveita e vai lá agora registrar, entendeu? Então, a gente dá uma prensa no pai, porque o pai, ele tem 5 dias de licença maternidade. Então, o pai já dá uma prensa, entendeu? Para ir lá registrar. Aproveita que o senhor está aqui, já vai lá e registra a criança. Porque normalmente quando o neném nasce, o pai é liberado do trabalho, né, pelo chefe. Pô, o neném nasceu, tem a liberação de 5 dias por lei. Ele tem direito de licença de 5 dias de maternidade. Então, já pressiona ele e fala, vai lá rapidinho e registra hoje a criança. Você já traz a certidão da criança, a mãe vai ficar muito feliz. Entendeu? E a criança já sai registrada no primeiro dia de vida. É assim que a gente tem que fazer, tá bom? Então, quando for entregado, se vocês forem entregar a DNV, já dá um medinho nele, já fala logo, ó, aproveita que o senhor está aqui, já vai lá registrar a criança, para a criança já ter um registro de vida logo hoje. Entendeu? Porque senão ele fica lá igual um bobão. A mãe está lá deitada. O neném está dormindo. O neném não vai fazer nada, porque o neném só dorme. E ele vai ficar lá fazendo o quê? Entendeu? Não pode ficar pegando a criança, porque a criança é recém-nascido, não pode ficar pegando, porque se ficar pegando muito, dói a musculatura. Então ele vai ficar fazendo o quê lá? Vai lá registrar a criança, então. Entendeu? Bom, pessoas, é isso. 9:02. Eu vou liberar vocês para a próxima aula, então. Tá bom?